Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a primeira parte do meu vídeo com as minhas leituras do mês de outubro. Como nos últimos meses eu preferi dividir o vídeo em duas partes, que aí eu posso falar um pouco mais de cada livro sem deixar o vídeo assim tão longo. No mês de outubro eu li 10 livros, então hoje eu vou mostrar pra vocês 5 livros e no próximo vídeo, que deve ir ao ar na próxima semana, eu mostro os outros 5. O primeiro livro que eu li no mês, eu estava bastante curiosa para fazer a leitura, foi O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, então Ugly Love. Era um dos livros mais bem comentados da Colleen e que eu mais tinha curiosidade de ler. Então, ele traz a história da Tate e do Miles. A Tate, ela acabou de se mudar para o apartamento do irmão dela, ela é estudante de enfermagem. E nessa que ela se muda para lá, ela conhece o Miles, que é vizinho e melhor amigo do irmão dela. E ele parece ter um passado um tanto quanto meio perturbado, ele não fala muito sobre isso e inicialmente ela não vai muito com a cara dele. Só que conforme eles começam a conviver, ela começa a perceber que ela sente uma forte atração por ele e ele por ela. E nessa que eles percebem essa forte atração, eles resolvem ter um relacionamento escondido do irmão dela, porque o irmão dela não aprovaria. Mas esse relacionamento, o Miles deixa bem claro pra ela que ele não pode ser nada além da parte física, da parte sexual, porque ele não quer nada, ele não quer se envolver amorosamente com ninguém, e ele deixa isso muito claro pra ela e ela acaba aceitando, porque ela acha que pode lidar com isso, porque a atração dela fala mais alto, só que nessa que ela começa a se relacionar com ele, as coisas vão complicando. O livro ele é narrado pelo ponto de vista da Tate no presente e em capítulos alternados nós temos o ponto de vista do Miles sobre o passado dele. E aí a gente vai conseguindo entender aos poucos o que foi que aconteceu para que ele tenha essas resoluções no presente. Inicialmente eu achei que eu fosse me sentir meio desconfortável com o livro, porque quem me acompanha sabe que quando um livro às vezes exagera demais na parte erótica dele e tal, eu acabo não gostando, porque eu acho isso meio desnecessário, dependendo da maneira de como está sendo colocado. Eu acho às vezes bem cansativo. E não foi o que aconteceu aqui. Primeiro pela maneira de como a Colleen Hoover descreve essas cenas, elas não são tão descritivas fisicamente, digamos assim. Eu acho que ela se apega mais às emoções de cada um, e isso tem relevância para a história, porque nessas cenas a gente vai vendo um envolvimento, um aprofundamento maior da Tate e como tudo isso vai acabar desencadeando tudo que acontece aqui. Então esse ponto não foi um problema para mim. A escrita ela é bem fluida, ela é bem envolvente, bem rápida. Uma das coisas que aconteceu é que eu meio que já tinha adivinhado qual era o segredo do Miles. Aliás, eu já tinha certeza do que tinha acontecido. Então, quando tudo é revelado, eu não tive aquela sensação de surpresa nem de choque, porque eu já tinha certeza que era aquilo. E aí eu achei que o livro fosse ficar naquele patamar, naquele nível, porque eu falei, tá, já esperava por isso, eu imaginei que fosse isso e achei que fosse ficar naquilo e ia ser um livro só que eu tinha gostado, mas não ia ser nada demais pra mim. Só que a Colleen Hoover ela conseguiu me surpreender e conseguiu se superar. No final a gente tem aqui uma terceira visão, uma narrativa numa terceira visão de uma terceira pessoa que pra mim fez todo o sentido e toda a diferença na obra, porque ela trouxe, como eu falei, então uma nova visão, um novo olhar aqui para os fatos. Acho que intensificou e aprofundou ainda mais as coisas, e foi aí realmente que eu consegui me emocionar com a história, que eu consegui sentir mesmo no coração, e aí o livro acabou comigo. Então, assim, foi uma leitura que eu amei, mesmo tendo achado que ela não seria tudo isso, porque eu achei que ela não fosse conseguir me surpreender. E ela acabou sim me surpreendendo, não pelos fatos em si, mas pela maneira de como tudo foi abordado. Minha segunda leitura do mês foi O Vilarejo, do Rafael Montes, que é um livro, de certa forma, de contos dele. Cada capítulo acaba sendo um conto diferente, mas todos eles acabam se entrelaçando e trazendo uma história maior. Você pode sim ler os contos separadamente. Se uma pessoa resolver abrir aqui e ler só um conto, ela não vai sentir que tá faltando nada. Ela vai ter... porque cada conto é uma história. Só que todas essas histórias se juntam e dão uma história maior que eu acho que traz uma carga muito maior aqui pra história.
Além disso também, o Rafael Montes ele contou com um recurso que eu acho que também fez toda a diferença para o gênero, porque é um livro de terror. E ele fala que ele, na verdade, ele faz um prefácio e um pós-fácio de como se ele, na verdade, ele tivesse sido o tradutor desses contos, como se ele tivesse encontrado esses contos num livro, tivesse traduzido de uma língua que não existe mais, e falando sobre um vilarejo que realmente existiu, e todo esse tom acaba deixando a história ainda mais sombria, porque ele vem com esse gostinho de talvez isso possa ser real. Então, tiro o chapéu pro Rafael Montes por todos esses recursos que ele utilizou, desde se auto-intitular tradutor até a própria história que ele criou. Cada conto traz, sim, um horror aqui, não simplesmente um horror pelas descrições e tal, mas por revelar um lado vil da alma humana e ao mesmo tempo que traz esse lado vil, não é algo tão marcado, por exemplo, bom e ruim. É aquela coisa de cada um de nós ter um lobo mau dentro de nós e a gente alimentar esses lobos em momentos, dependendo das situações que a gente vive, ou às vezes algumas situações fazem com que esse nosso lado mal desperte, enfim, ele trabalha muito bem tudo isso. Então foi uma leitura bastante rápida, o livro é bem curto, como eu mostrei já na caixinha do correio, é um livro todo ilustrado, tá lindo, lindo, lindo. Enfim, é livro que dá pra você sentar e ler e a leitura é excelente. Eu não tenho problemas com livros de terror no sentido de me dar medo, eu não costumo ter medo, até porque as coisas, por exemplo, que estão aqui, elas me dão muito mais aflição do que medo. Então, não me perguntem se é um livro assustador nesse sentido, se você é uma pessoa que costuma ter medo de livro de terror, porque eu não sinto. Então eu vou dizer pra você que não é e eu não sei como ele vai ser pra você. Mas pra mim, assustador ele não foi. Ele foi sim, talvez agoniante em algumas situações e descrições, mas medo mesmo eu não senti. A terceira leitura foi para a faculdade e foi Fedro, do Platão, então um dos diálogos socráticos platônicos. O Sócrates, só para poder contextualizar, ele é uma figura bastante frequente em obras clássicas, né, da antiguidade clássica, mas assim, ele embora tenha sido uma pessoa que existiu e tal, cada autor o retrata de uma maneira diferente. Então, o Sócrates aqui, do Platão, ele tanto é uma mistura do Sócrates que existiu, quanto do personagem Sócrates do Platão, e talvez, em certo nível, até parte do próprio Platão, do pensamento do próprio Platão. Então, ele é meio que um personagem que existiu. E em Fedro a gente tem um diálogo entre o Sócrates e o Fedro. O Fedro, ele é um aprendiz, né? Ele não é, por exemplo, já um filósofo, um sábio e tal, como o Sócrates, mas ele é um aprendiz. E ele chega contando para o Sócrates sobre um discurso que ele ouviu do Lísias, que é um terceiro filósofo, falando sobre o amor, falando sobre a paixão, falando sobre os amantes e tal. E ele chega contando então para o Sócrates, se dizendo admirado e a favor daquele diálogo, daquele discurso. E o Sócrates começa então o diálogo dele, primeiramente meio que concordando com o Lísias, mas eu digo meio que porque tem toda uma ironia na fala dele e tal, e conforme ele vai discursando, você vai entendendo o ponto de vista dele, que na verdade ele faz uma crítica ao discurso do Lísias, traz um outro ponto de vista, e metade, digamos assim, do Fedro, então é ele falando sobre o amor, discursando sobre o amor e trazendo um outro ponto além daquele que o Fedro trouxe inicialmente, que não é do Fedro, é do Lísias. E aí na segunda parte ele começa a falar sobre a retórica, e o Fedro é isso. Não vou dizer que foi uma leitura super gostosa, porque foi uma leitura bastante monótona, bem cansativa, é uma leitura bem densa, traz conceitos aqui que podem ser densos e escritos de uma maneira, como eu falei, então, monótona. Então, assim, não é uma leitura pra que gostoso, vou me divertir, vou relaxar. Não, ela tem que ter aqui toda uma preparação pra ela. Mas ainda assim é interessante, traz pontos relevantes e eu tô estudando isso no momento na faculdade, já perdi as contas de quantas aulas eu já tive sobre, não aguento mais falar sobre Fedro, desabafo de aluna. Mas enfim, como eu falei, é sim interessante, só não é uma leitura gostosa e relaxante. O quarto livro que eu vou mostrar hoje foi Muito Mais Que Uma Princesa, da Laura Lee Gurk. No início do ano eu
a Pá fizemos um vídeo conjunto enquanto eu estive em Maringá, na casa dela, e que a gente falou que foi o desafio das gêmeas. Então eu separei 3 chiquilites da prateleira dela pra sortear um pra que ela lesse durante esse ano. Ela pegou 3 romances de época, então, da minha prateleira e sorteou pra que eu lesse um nesse ano. Isso porque chiquilite é um dos meus gêneros favoritos e romance de época é o dela. O livro sorteado pra mim foi Muito Mais Que Uma Princesa e eu fiz a leitura dele esse mês. Amei o livro, já tem resenha escrita dele no blog. Também tem resenha, como eu falei, então, de Ugly Love e de O Vilarejo. Aqui a gente tem a história da Lúcia, que é a filha bastarda de um príncipe. Ela é filha, na verdade, desse príncipe com uma cortesã, então ela não é filha legítima dele, embora ela tenha sido, sim, assumida por ele. E ela é conhecida pelos escândalos em que ela acaba se envolvendo. Ela é um tanto quanto rebelde, ela é uma italiana de sangue quente, então ela não aceita abaixar a cabeça para os outros e ela foi ensinada pela mãe a percorrer atrás daquilo que ela quer, a aceitar as próprias vontades, os próprios desejos, os próprios sonhos, então ela não abaixa a cabeça pro simples fato, você é uma princesa, você tem que fazer isso porque a sociedade diz que você tem que fazer isso. Como ela já se envolveu em muitos escândalos, o pai dela já não aguenta mais, ele acaba contratando um diplomata, que é super bem renomado e tal, pra arranjar um marido pra ela, porque ela precisa se casar e parar de se envolver em escândalo. E ela acaba não aceitando isso, só que quando ela conhece o diplomata, a história se desenvolve a partir daí, que vocês já podem imaginar de onde vai surgir o romance. E o diplomata é o oposto dela, ele é todo frio, todo educado, todo contido, é realmente o oposto dela e eu amei, o livro é muito gostoso de ser lido, é divertido, ele traz esse romance que é envolvente, apaixonante, ainda mais por esses contrastes, então de um ser totalmente contido e da outra ser o oposto, e a gente vai tendo as visões intercaladas entre eles, então assim, como ele é muito contido, a Lúcia às vezes faz uma interpretação dele que quando a gente vai ler o capítulo na visão dele é o oposto daquilo que ela enxergou, que ela entendeu. Então, foi realmente uma leitura muito gostosa. O livro é o 4º livro de uma série, a Guilty Pleasures, só que no Brasil só foi lançado esse aqui, infelizmente. Dá pra você ler sem prejuízo por não ter lido os outros, porque cada livro retrata um personagem diferente, só que acontece é que quando citam alguns personagens aqui que já apareceram nos outros, você fica sabendo, mais ou menos, e por cima, da história desses outros personagens. Mas ainda assim dá pra fazer a leitura tranquilamente e recomendo muito pra quem gosta de romance de época. E o último livro que eu vou mostrar hoje também foi um romance de época, Segredos de uma Noite de Verão, primeiro livro da série As 4 Estações do Amor, da Lisa Kleypas. Aqui nós temos 4 amigas, 4 solteironas que na verdade se conhecem e se tornam amigas em um baile. Todas elas já passaram da idade de casar e elas acabam decidindo que elas vão se unir e ajudar umas às outras a encontrarem pretendentes. A mocinha desse aqui é a Annabelle, que é a mais velha de todas e por isso a primeira a quem elas vão encontrar um marido, que ela quer porque quer encontrar alguém da alta sociedade, alguém da nobreza e tal, até porque assim, a família dela é uma família que tem nome ali na alta sociedade, só que já vem enfrentando problemas financeiros há muito tempo, é uma família já falida e a única esperança para ela é conseguir casar com alguém que tenha dinheiro, então ela precisa de um marido rico. Só que o que acontece é que quem vive ali no pé dela é um cara que ele é rico, ele tem muito dinheiro, só que ele vem da classe trabalhadora, da classe operária. A família dele conquistou a fortuna pelo trabalho e hoje ele é um empresário, mas como ele não pertence à nobreza, ele não faz parte aqui dos padrões que ela quer. E mais do que tudo, ele não demonstra pra ela que o que ele quer é um casamento. Então, ele parece só estar interessado em tê-la, talvez, como amante, enfim. E isso acaba sendo um problema. Eu gostei da leitura, foi uma leitura bem gostosa. Tenho gostado mais ainda de ler romances de época nos últimos tempos, tanto que eu tenho lido mais. O que me incomodou aqui um pouco foi a própria Annabelle, porque embora eu entenda esse lado dela, a necessidade dela, as próprias dificuldades que a família dela acaba enfrentando por essa condição, então ela precisar e tal de alguém como ela procura, ela é muito orgulhosa, muito ambiciosa, então assim, até mesmo quando ela já começa a se render e tal, ela continua se achando superior e melhor só porque a família dela tem um título. Então assim, isso me incomodou, esse orgulho dela, essa prepotência, essa teimosia dela em enxergar que um título
enfim, eu sei que é outro pensamento, naquela época um título era mais do que um título, até hoje títulos falam muito, né, mas só que naquela época pesava ainda mais. Então assim, eu realmente entendo o lado dela, mas eu não posso dizer que isso não me incomodou e que isso não afetasse a minha leitura, porque a mocinha acabou me incomodando. Ainda assim, eu acho que a maneira de como o romance foi finalizado e trabalhado e tal melhorou um pouco a minha visão sobre a história como um todo. Mas agora eu tô bem ansiosa pra ler os próximos, eu gostei bastante da relação de amizade entre elas aqui. E tô curiosa pra ver os próximos, até porque eu gostei das próximas personagens. Então esses os livros então, no próximo vídeo eu mostro os outros 5 que eu li no mês. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir e de se inscrever aqui no canal, pra acompanhar todas as novidades. Até o próximo!